do nosso irmão que vai trazer a palavra, Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor já deu a palavra para ele. O Senhor já deu um alimento especial para ele, Pai, para poder alimentar essas ovelhas que estão carentes do Senhor, meu Deus. Pai, traz a pastagem fresca, Pai, pastagem abundante para cada um de nós, Pai. Nós podemos ser aqui alimentados pelo Teu poder, pelo Teu próprio Espírito, Deus. Pai, tira nós, Senhor, que traz o voo do Senhor, tira nós, o esconderijo, Pai querido, conforme Adão jogou pela vez, Pai, ali no jardim do Éden, se escondeu do Senhor, Pai. E nós não viemos se esconder do Senhor, Deus, mas nós podemos se esconder junto com o nosso Senhor, meu Deus. E nesta noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, que eu venha abençoar nossos irmãos, nossas irmãs, crianças, Senhor, que passou por essas portas. Só esteja a tua mão santa e poderosa de poder sobre a vida de cada um, meu Deus. Que nenhum de nós, Pai, saia daqui no mesmo maneira que nós entramos, Pai. O Senhor é nosso Deus, o Senhor nos prometeu, Pai. A promessa está aí, Senhor. O Senhor abriu o mar para aquele povo passar. O Senhor é o mesmo Deus daquela época, é o mesmo Deus agora, Pai. Por isso que eu confio no Senhor e te agradeço, Deus. Deus abençoe as igrejas, Pai, que estão com as portas abertas nessa hora. Deus querido, só sabe que o teu povo estão aí na rua, Pai, sedento, Pai. Venha encorajar cada um de nós, ó Deus, para sair desses lugares, Pai, e falar do teu amor, da sua salvação, do que é bom para nós, eu tenho que passar pelas pessoas que não te conhecem, ó Deus. Pai querido, abençoa as igrejas, Pai querido, uma igreja batista que qual pertence, ó Deus. O Senhor me levou para mim, para eu ter das coisas, porque o Senhor tem me ajudado, tem me ajudado e tem me abençoado, Pai. E não é diferente aqui nessa igreja de hoje, ó Deus. Os irmãos que estão aqui estão continuando o teu trabalho, ó Deus. Estão bem preparando as pessoas, como um vai, vem outro, ó Deus. É assim que o Senhor deseja, é assim que o Senhor quer, Pai. Nós conhecemos o teu amor, o teu poder, Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Deus. Seja com nós nessa igreja, Pai, com o pastor Josias, Pai. Onde estiver nesta hora, Senhor, que Deus abençoe ele, Pai, rico e poderosamente, ele junto com a sua família. Abençoe esse ministério dele, Pai. As pessoas que estão junto com ele, que as pessoas têm que amá-lo e cuidar dele carinhosamente, como o Senhor pede na tua santa palavra, Deus. Muito obrigado pela vida do meu filho, ó Deus. Que seja só nesse culto que ele vem administrar a primeira parte do culto. O Senhor possa dar entendimento para ele. Que ele possa, Pai querido, falar do teu amor e ser um homem ungido pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Obrigado, Pai, pela minha família, por tudo que tem dado. Obrigado por cada família que é representada. É isso que eu te peço nessa noite, Senhor, no nome santo do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Bem, irmãos, eu agradeço por esta oportunidade, agradeço a Deus, porque é Deus que nos supre todas as necessidades. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8. Você assenta-te mesmo, da maneira que você está, reverenciando a Deus no seu coração, pode estar abrindo a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque por vós ecoou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Na revista e atualizada, a parte B do versículo diz o seguinte: já não temos que dizer mais nada, vocês são a mensagem. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 do Evangelho de João agora. Mas antes disso, eu quero ler a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você pode abrir em João, Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero usar como texto suplementar 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 4, 8
Versículo 2 e 3 que diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E agora, no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler um texto onde há um diálogo entre Jesus e uma certa mulher samaritana, que diz o seguinte: que quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o nome de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens com o que? Tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. O tema da mensagem desta noite é: em Cristo sou salvo e salvo vidas. Repita para o seu irmão: em Cristo sou salvo, e salvo vidas. Amém? Amém? Irmãos, enquanto a igreja não cumprir o seu papel evangelístico e missionário, não vai justificar a sua existência sobre a terra. Podemos ver na entrevista com esta mulher um exemplo de como Jesus ganhava uma alma. Notemos os seguintes pontos aqui da evangelização eficaz: é um serviço individual e particular. Eu quero dizer para você que muitas das vezes é melhor você evangelizar um do que você evangelizar 1000. O que acontece é que nós temos perdido grandes oportunidades de falar da palavra do Senhor, de pregar da palavra do Senhor, pregar da palavra do Senhor no colégio, pregar da palavra do Senhor no trabalho. Existem muitos pregadores, irmãos, que vão às igrejas e ficam terrivelmente entristecidos porque não havia uma grande multidão para ouvi-los. E de repente ele pensa: poxa, eu preparei com tanto afinco, eu preparei com tanto zelo esta mensagem, e tem meia dúzia de pessoas para ouvir esta mensagem. Irmãos, esta noite, diga para o seu irmão que está ao seu lado: eu vou aprender com Jesus a evangelizar. Porque muitas vezes é melhor evangelizar um do que evangelizar 1000. Irmãos, em Marcos 5, a partir do versículo 19, nós vemos uma das situações mais incríveis da parte de Jesus em evangelizar. Hoje nós estamos falando em evangelização, estamos falando em missivismo, porque aqui nesta igreja hoje é um dia especial, é um dia onde as doações, onde as contribuições estão voltadas para a evangelização e para a obra missionária. E Jesus é um homem missionário, irmãos. A palavra do Senhor disse aqui nesse texto que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Irmãos, em certa parte ali em Lucas 19 era necessário que Jesus também passasse em Jericó, porque ali havia um homem perdido chamado Zaqueu. Em Marcos 5 era necessário que Jesus passasse pela terra dos Gadarenos, porque ali havia um homem terrivelmente endemoniado. O texto disse que esse homem entrava pelos sepulcros.
homem estava miseravelmente perdido, que ele estava se raspando com um cabo de telhas. Esse homem estava sem família, esse homem estava sem esperança, esse homem estava sem prazer de vida. Olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar. Jesus, quando se manifesta na vida do homem, traz todo esse prazer, traz toda essa alegria, traz todo esse gozo, traz toda essa paz, porque Jesus é o Senhor da paz. Por isso declara no seu coração esta noite: eu conheço Jesus. Jesus trouxe paz à minha vida, Jesus trouxe paz à minha família, Jesus trouxe paz e alegria ao meu ser. Porque muitos nesse exato momento não têm a oportunidade e não têm a alegria de estar com Jesus. Mas aonde Jesus se faz necessário é exatamente naquele lugar que ele vai passar. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, diz o texto. E era necessário que Jesus passasse na terra dos Gadarenos, porque ali havia um homem precisando ser salvo. E o texto vai dizendo que aquele homem veio ao encontro de Jesus e se ajoelhando, não aquele homem, mas muitos demônios que estavam naquele homem, e Jesus tendo falado, parlamentado com aquele homem, num instante ele descobriu que aquele homem estava terrivelmente endemoniado, assenhoreado por aqueles demônios. E Jesus os expulsou, porque eu quero te dizer mais uma coisa: aonde Jesus está, aonde Jesus entrar, todo mal tem que sair. E aí aquele homem foi curado, totalmente curado no seu corpo, totalmente curado na sua alma, porque Jesus traz esse efeito. É por isso que nós devemos levar Jesus às nações, é por isso que nós devemos levar Jesus aos homens, é por isso que nós devemos evangelizar. E esta noite você vai aprender com Jesus, o Mestre, o Senhor dos Senhores, a evangelizar. É melhor você evangelizar um do que evangelizar mil. De repente Deus está te dando esta oportunidade. Será que você tem aproveitado ela, ou você tem deixado esta oportunidade passar de largo de você? Num instante esse homem estava terrivelmente endemoniado, e no outro instante esse homem estava totalmente liberto. O texto de Marcos 5,19 vai dizendo o seguinte: rogava-lhe o endemoniado que o deixasse ir ter com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Esse homem, num momento, era um endemoniado, agora, num outro momento, já era um pregador da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o poder de libertar o homem de todo o mal. Se nós queremos uma cidade melhor, se nós queremos um país melhor, se nós quisermos um mundo melhor, nós temos que apresentar este Jesus. E agora esse homem se retira para a sua cidade, e o texto vai dizendo que toda a Decápolis, um conjunto de 10 cidades, se converteu à palavra deste homem, porque um dia ele ouviu esta palavra do próprio Jesus. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos: é melhor evangelizar um do que evangelizar mil. Deus está te chamando para esta grande obra. Era um serviço individual e particular, irmãos. Foi feito por quem estava cansado, diz o versículo 6. Nós muitas vezes, quando nos sentimos cansados, abandonamos o serviço. Mas o versículo 6 vai dizendo que Jesus estava cansado, mas Jesus não desistiu. E ele pediu, irmão, quando quis dar, diz o versículo 7, assim despertou os melhores sentimentos no coração desta mulher. Ele despertou interesse, diz o versículo 14 e 15. Ele provocou aqui, irmãos, a curiosidade, ele instruiu a ignorância, ele revelou a bem-aventurança, diz o versículo 10. O texto deixa bem claro quando fala o seguinte: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. O que acontece é que o mundo está sedento, o que acontece é que o mundo está precisando de você. Os nossos amados, eles merecem o nosso amor, o mundo precisa do nosso amor. As pessoas que estão ao seu redor, precisam
existe amor. Ele provocou a curiosidade desta mulher e ele respondeu acerca da bem-aventurança. Lembra-nos o que diz Pedro em 1 de Pedro 3,15, quando Pedro ele fala o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que tem habitado no seu coração? Qual é a esperança que tem estado na tua mente? Ora, se é Jesus, então abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor, anuncia o Rei dos Reis das Nações. Porque grandes coisas o Senhor fará por você. Grandes coisas o Senhor fará pela tua família. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, Tu és. É a paz dos cansados, é a alegria dos perdidos. Jesus está dizendo aqui: se tu soubesse quem te pede dar-me de beber, eu lhe daria água viva. E o texto diz mais: essa água é uma água que vem a jorrar, diz o versículo 14, para a vida eterna. É isso que Deus quer de nós, que muitos venham a Ele, que muitos cheguem-se a Ele através de nós, através da minha vida e através da sua vida. Ele satisfez aqui o desejo, irmãos, e revelou o que é realmente um culto aceitável, diz no versículo 23 e 24. Para isso ele teve que quebrar algumas barreiras. Jesus teve que quebrar paradigmas. Nessa vida nós temos que quebrar algumas barreiras, transpassar algumas barreiras que têm sido impedimento para nós levarmos a palavra de Deus, para nós evangelizarmos, para você, mulher, ser uma missionária, para você, varão, ser um evangelista. Existem paradigmas que devem ser quebrados. O amor de Jesus aqui não se deteve diante das barreiras, diante dos paradigmas, e o nosso testemunho também não deve ser detido por nenhuma barreira, por nenhum paradigma, seja eles quais foram. Para todo pecador, Cristo sempre será o Salvador. Aleluia. E a primeira barreira que Cristo quebrou, o primeiro paradigma que Cristo colocou de lado, é que Ele nivelou homens e mulheres, crianças, quando se trata de salvá-las. A primeira barreira que Cristo colocou de lado para baixo foi a barreira do sexo. O versículo 27 vai dizendo: e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se que ele estivesse conversando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que conversas com ela? Eu gosto muito daquele texto de Paulo aos Gálatas, que Paulo, ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 25, ele fala: mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Irmãos, não estamos mais debaixo de aio. Você independe de convencionalismo, você independe de diretrizes para falar no amor de Deus, para pregar a palavra de Deus. Você jovem, você independe dos seus pais, vocês independem para falar do amor de Cristo. Existem duas ordenanças que Jesus deixou: a ceia, mas o ide do Senhor também, sem batismo, mas o ide do Senhor também é uma ordenança, falar do amor de Deus. Não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, vós já tendes o poder, já veio do alto aquele revestimento de poder no Espírito de Deus, para que você fale da palavra do Senhor. Nisso não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois
sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Aquele texto que foi lido no começo, eu quero que você tome posse desse texto, eu quero que você tome posse desta palavra. Você é herdeiro de Abraão, das promessas que foram feitas a Abraão. Essas promessas também são tuas. Cristo quebrou esse paradigma. O homem não podia falar com a mulher. Muitas das vezes nós deixamos de dar uma palavra porque nós estamos aí pensando naquilo que um ou que outro pode pensar ou pode falar de nós. Isso tem sido uma grande arma nas mãos do diabo. Devemos ter todo o cuidado possível, mas isso não deve ser impedimento que a gente também fale de Cristo. Não pode se levantar essa barreira no meio de nós. A segunda barreira que Cristo quebrou foi a barreira racial. Jesus quebrou esta barreira ao evangelizar esta samaritana, diz o versículo 9. Todas as diferenças devem ser colocadas de lado, de preferência do lado de fora. Do lado de fora da igreja, do lado de fora da nossa vida, do lado de fora da onde nós estivermos, aonde a planta dos nossos pés pisarem. Essas diferenças, principalmente as diferenças raciais, devem ser colocadas de lado. Hebreus 12, 14, 15 vai dizer: segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Esse texto deixa bem claro que essa barreira deve ser colocada de lado. E também a barreira cultural, diz o versículo 20. O texto diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. No versículo 22, Jesus deixa bem claro do porquê veio. A salvação vem dos judeus. Você tem que ser bem consciente daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque para testemunhar de Deus, você tem que ter cada vez mais de Deus. E Deus quer derramar sobre a sua igreja, porque os dias são maus. Você não pode permitir que nenhuma tristeza ocasional, que nenhuma investida do diabo, por ocasião de te jogar, te lançar por terra, venha fazer você esmorecer desta grande obra que Deus tem na sua vida. Deus tem uma grande obra na vida do seu povo. E essa grande obra, muitas das vezes, não é atravessar os oceanos. Essa grande obra, muitas das vezes, não é atravessar as terras, porque também os fariseus faziam isso. Essa grande obra pode estar aí do seu lado, do lado da sua casa, pode estar começando dentro da sua casa, na tua vizinhança. Entre os pobres, sair pelos falados, diz a palavra do Senhor, pelos becos, pelas vielas. Essa é a grande obra que Deus quer na tua vida, na minha vida. Nenhum rabino falaria com essa mulher. Nenhum rabino em Israel falaria com essa mulher. Jesus ruiu essa barreira. Veja-se o contraste com Nicodemos também. No capítulo 3 de João, Jesus ruiu essa barreira. A barreira cultural. Nicodemos, um homem poderoso ali em Israel, um homem realmente o máximo na sua religião, foi ter com Jesus à noite. Muitos dizem que talvez por vergonha, porque ele era um fariseu, não queria ser visto conversando com Jesus. Dessa coisa nós não podemos afirmar, mas de outra coisa nós podemos. No capítulo 19, aquele que um dia foi no oculto, aquele que um dia foi no meio da escuridão, de repente disfarçado, estava claras ali, pedindo o corpo do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor tem poder. Foi ter com Jesus. E Jesus o recebeu da mesma maneira que recebeu esta mulher. Instruiu Nicodemos quando ele falou: convém que você nasça de novo. Como, Senhor, eu nascerei de novo? Porventura eu entrarei no ventre da minha mãe? Não, convém que você nasça da água e do Espírito. Convém que os homens nasçam de novo. Aquele que fuma não fume mais, aquele que bebe não bebe mais, aquele que rouba não roube mais.
convém que os homens sejam transformados pela palavra do Senhor. Ambos viram e ouviram a mesma mensagem. Depois Jesus derrubou a barreira da religião, diz o versículo 20. A mulher levantou uma questão aqui, irmãos, teológica, porque entre os judeus e os samaritanos, uns pensavam que deveria ser em Jerusalém, os judeus, e outros em Samaria. Então a barreira da religião foi levantada, mas Jesus colocou essa barreira por terra. Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores, diz o versículo 23 e 24, adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Eu, quando trabalhava em coletivo, eu tive uma experiência semelhante. Eu estava andando ali, trafegando pela Rio São Paulo, e lá na frente havia uma mulher dessas, bem arrumada a caráter, mãe de santo, acho que deveria ter colocado algum despacho por ali, e ela pegou esse coletivo comigo, e ele estava relativamente cheio, havia muitas pessoas em pé. E o que acontece é que quando essa mulher entrou no ônibus, irmãos, eu olhei pelo retrovisor do ônibus e vi que as pessoas se afastaram daquela mulher. Aonde aquela mulher parou, havia um grande clarão, o povo foi da metade do ônibus para trás. E aquilo me comoveu o coração, irmãos. Essa barreira tem que ser derrubada. Essa mulher achava que deveria ser a adoração a Deus deveria ser em Samaria. Jesus estava bem cônscio, bem consciente da verdade, quando ele diz no versículo 22, a salvação vem dos judeus, mas ele afirmou além disso, ele disse, convém que aqueles que adorem a Deus, adorem a Ele em espírito e em verdade. E aquela mulher estava com uma nota grande, ela me deu, e ficou ali no seu lugar ali, e na hora de descer, eu fui dar o troco a ela, segurei na mão dela, irmãos, olhei dentro dos olhos dela e disse, Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo tem uma grande obra para fazer na sua vida. Apertei a mão dela e olhando para ela, aquela mulher desceu comovida. Nós temos que derrubar a barreira da religião, porque muitas das vezes nós não nos achegamos, nós fazemos acepção, nós não... Então somos impedidos de pregar a palavra do Senhor, porque existe uma barreira cultural, existe uma barreira de religião em nós. Nós não servimos a religião, nós servimos a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, inclusive de libertar o homem do cativeiro do pecado. Jesus derrubou essa barreira, a barreira da religião, quando ensinou convém que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Esta noite, ojalá queira Deus que você esteja aqui neste santo lugar, que você tenha entrado aqui neste santo lugar, adorando a Deus no íntimo do seu coração, dizendo e agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito na sua vida. E se você realmente sente desta maneira, é necessário que você vá. É necessário que esta noite você aprenda com Jesus como evangelizar, como ser um missionário, como usar uma evangelização eficaz. Muitas barreiras, irmãos, devem ser derrubadas no meio de nós. A igreja de hoje precisa derrubar muitas barreiras. No decorrer dos anos, nós mesmos temos levantado muralhas, nós mesmos temos levantado barreiras que têm impedido que o nome do Senhor seja glorificado cada vez mais. Mas isso começa por nós, isso começa por mim, isso começa por você. Aqui está a barreira que Jesus destruiu, que Jesus quebrou, o quinto paradigma. Foi o da ignorância, irmãos. No versículo 10, deixa bem claro isso. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, significa que ela não conhecia. Se tu conheceras
conheceras. Significa que ela não conhecia. Quantas pessoas ainda não conhecem esse Deus que você serve? Quantas pessoas ainda não ouviram realmente falar sobre o nome de Jesus e o que este nome significa e qual é o poder que ele tem? Nós temos que sair, lançar mão deste nome, porque tem nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Devemos quebrar a barreira da ignorância. Em Atos 8, a palavra do Senhor vai dizendo que havia um certo homem eunuco que estava lendo uma palavra acerca do profeta Isaías, e Filipe foi conduzido pelo Espírito de Deus até aquele homem, e colocando-se do lado do carro daquele homem, perguntou-lhe: entendes tu que lê? E ele disse: como entenderei se não há quem me explique? Esta noite Deus, o Espírito Santo de Deus, está te convocando para que você lance mão da palavra do Senhor, para que você venha explicar, para que você venha atirar, para que você venha realmente a mostrar ao mundo que o mundo está sendo ignorante acerca daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Essa noite o Espírito do Senhor está conduzindo. Essa noite o Espírito do Senhor quer te conduzir. Ele não conhecia o dom de Deus, como esta mulher também não conhecia o dom de Deus. Muitos, como a samaritana, também não conhecem. E é uma obrigação nossa levá-los a Ele. É uma obrigação tua levar a Ele. Diz o versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele quem? Jesus, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós devemos ruir, nós devemos quebrar a barreira da ignorância e devemos anunciar a Cristo a todos os homens. Vamos nos colocar de pé essa noite. Repita comigo: em Cristo sou salvo. Em Cristo sou salvo. E salvo vidas. Salvo vidas. Essa noite Deus está te convocando. Eu não posso deixar de fazer este apelo a você. A você que de alguma maneira tem sentido alguma dificuldade. Foram postas aqui 5 barreiras que têm impedido o homem de chegar a Deus, mas essa noite você quebrou. Essa noite você, em nome de Jesus, está ruindo essa barreira, porque você está sendo conduzido e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Esta noite você que realmente tem sentido algum tipo de dificuldade para levar esse Cristo que você serve a alguma pessoa, eu quero que você dê um passo à frente. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Você vai vir dizendo: Senhor, eu realmente quero quebrar essas barreiras. Seja quais forem essas barreiras, eu quero quebrar as barreiras. Eu quero evangelizar a minha família. Eu quero falar do teu amor para o meu amigo de trabalho. Eu quero falar do teu amor para a minha vizinhança, para a minha comunidade aqui na Ilha da Madeira. Eu quero falar, Senhor. Enche a minha boca, enche o meu coração, enche a minha vida. E você automaticamente vai estar dizendo: Senhor, eu creio no teu milagre. Eu creio que realmente o Senhor existe, que o Senhor é Deus, que o Senhor pode fazer muitas coisas. Eu quero convidar você que está aí no seu lugar, que tem sentido alguma dificuldade de falar do amor de Deus, de falar do amor de Cristo. Essas pessoas já vieram, essas pessoas estão propostas, elas colocaram no seu coração: eu quero isso, Senhor, mas o Senhor está te convocando esta noite, e você não pode mais endurecer o teu coração. Você jovem que está no seu lugar, venha pedir o revestimento do alto, do poder do Espírito Santo de Deus. Filipe foi conduzido pelo Espírito de Deus até o eunuco e disse
Senhor quer capacitar a sua vida, o Senhor quer te capacitar. O Senhor já está te capacitando essa noite. Mas você tem que dar um passo. De repente é este passo, esta noite, o passo que o Senhor quer que você dê. Vamos orar. Pai, eis aqui o teu povo, o Senhor que deu um passo e jogando todas as barreiras, Senhor, as dificuldades que tem impedido, ó Deus, de que se faça a tua obra, Senhor, jogando por terra, dando um passo em direção ao Senhor. Clama, ó Deus, pelo revestimento do alto, revestimento do teu Espírito Santo. Ó Deus, e nós sabemos e conhecemos que enquanto a igreja, Senhor, não cumprir a sua obra evangelística e missionária, não justificará sua existência sobre a terra. Senhor, esta noite, esse povo, entendendo, ó Deus, quer ser justificado por Ti. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que cada homem, que cada mulher que veio aqui na frente, Senhor, possa estar sendo revestido do alto, de poder, como foi Filipe para falar aquele escravo. Senhor, para que o Teu bom nome seja pregado nos quatro cantos, e também, ó Deus, para que os verdadeiros adoradores sejam manifestos no meio de nós, porque só o Senhor é digno de toda honra, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Senhor, despede-nos em paz e dá-nos uma semana abençoada, em que nós, Senhor, de maneira alguma venhamos a perder as oportunidades que nos forem concedidas por Ti. Ó Deus, que o nosso coração e a nossa boca seja cheio do Teu poder para pregar a Tua palavra. Assim o Teu povo te agradece em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Pode voltar para o seu lugar, cantando: Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, és o Senhor da nação, Tu és. Amém. Deus abençoe. Deus esteja abençoando aqui, que é importante igreja aqui do nosso irmão ali. E tomaria esse bom pouquinho da água, que, assim diz o nosso pastor, e quem não bebe daquela água não volta para nossa casa. Os irmãos possam sentar. Em algum anúncio da semana?